Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse conteúdo nós vamos falar de Caixa Seguridade, vamos entender essas altas recentes na cotação da companhia. Tem uma análise interessante do BOVA que a gente vai acompanhar e também vou fazer a minha análise aí, complementando a visão do banco no médio prazo para a Caixa Seguridade. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Vamos começar falando aqui de uma comparação interessante. Eu trago para vocês desde março do ano passado, 2023, o índice Bovespa e também aqui a cotação da Caixa. A gente observa aqui que essa linha acima é a da Caixa e a linha abaixo é o índice Bovespa. Então a gente observa que desde março o índice da Caixa vinha praticamente junto aqui, tinha um descolamento, mas pouco em relação ao índice Bovespa. A partir de agosto, setembro do ano passado já começou a ter um descolamento maior. A Caixa de Seguridade começou a ganhar mais força, as cotações, e o índice Bovespa praticamente ali instável. Agora, praticamente no fechamento de fevereiro, começo de março, você vê o descolamento maior da cotação da Caixa de Seguridade em relação ao índice Bovespa. Isso mostra dois cenários básicos para você que é acionista da companhia e para você também que está querendo se posicionar em Caixa de Seguridade. O mercado está analisando aí no médio prazo, e quando nós falamos no médio prazo, no próximo ano até final de 2025, uma questão importante de crescimento na rentabilidade da Caixa e também em maiores pagamentos de proventos, que a gente vai entender um pouco mais neste conteúdo. Falando hoje aqui da cotação da Caixa, ela está cotada na região dos R$ 16,11, teve uma alta forte no último fechamento agora, do dia 7 de março, quinta-feira, fechou em mais de 5% as cotações da companhia, chegando a R$ 16,11. A mínima R$ 7,50, a máxima R$ 16,11, quando a gente olha as últimas 52 semanas. O dividend yield aqui está na casa de 6,2%, já pagou um pouco mais de R$ 1 nos últimos 12 meses. Nós já fizemos no canal uma projeção de dividendos para a companhia em 2024 na faixa de R$ 1,20. Deve aumentar em razão dos ganhos operacionais e também da melhor eficiência da companhia ali, que reflete na parte financeira em melhores lucros. Já cresceu a mais de 108% quando a gente olha os últimos 12 meses. No mês atual, março, está crescendo aqui 11% as ações. Olhando aqui para a análise agora do BOVA, a gente vai entender um pouco mais a visão do BOVA a respeito das ações da Caixa de Seguridade. Ele traz aqui uma análise interessante. Então teve aqui a elevação do preço-alvo, a gente vai entender um pouco mais nesse conteúdo. E o que o banco está olhando basicamente na Caixa? O segmento hoje de maior participação que a Caixa tem no mercado é a parte do seguro habitacional. Já tem um market share, já tem uma participação forte, acima de 50%, e é ela que vai conduzir praticamente o volume maior quando nós olhamos para a parte da rentabilidade. Depois tem outros índices do seguro que a gente vai acompanhar também. Então o BOVA elevou aqui de 14,50 para R$ 16,00 o preço-alvo das ações da companhia. Então você vê que já bateu praticamente aqui no preço-alvo ontem, né, com a elevação. Provavelmente aqui o BOVA já estava comprando e aumentou um pouco mais a compra, chegou aqui a R$ 16,00. Então o preço-alvo já está no que o banco está prevendo aqui da companhia. Quando a gente olha aqui a visão e as estimativas também do banco, é importante a gente entender a visão aqui da companhia. Então tem para 2024 um aumento de 1% e para 2025 2%, quando nós olhamos aí a parte do crescimento nos resultados da companhia. Para 2026, 3%. Então você tem aqui uma visão do BOVA de médio prazo. Então nós temos 2024, 2025, 2026. Então faz uma visão de médio prazo para as ações aí para os próximos 3 anos, afirmando aqui que a menor sinistralidade deve favorecer também os ganhos operacionais e depois reflete ali nos ganhos financeiros da companhia. E ele espera um crescimento no lucro de 15 a 14% em 2024 e também em 2025. Então esses índices de crescimento, os prêmios também, um crescimento na casa de 10 a 8%. Então tudo isso aliado à menor sinistralidade, né? Quando tem ali a queda
da sinistralidade, a companhia consegue melhorar a sua rentabilidade nas suas linhas de negócio. Quando a gente olha aqui a visão de seguros, então o que o banco está analisando? Crescimento na parte do seguro prestamista. Então, seguro prestamista é um seguro que a gente não fala muito, principalmente quem analisa Caixa e também BB Seguridade, mas é um seguro que tem um índice de retenção melhor na comparação com outras linhas de menor impacto de seguro. Então, prestamista crescendo, um seguro ali de garantia que o cliente e o consumidor permanece com ele por mais tempo com esse seguro, onde consegue ali a companhia ter melhores resultados. Então, o banco vê aqui uma aceleração no prestamista. Eu também vejo que a Caixa tem condições de aumentar essa participação no seguro prestamista. Depois nós temos também aqui o seguro habitacional. Então a Caixa já tem aqui, ó, no seguro habitacional e também no crédito, uma parte aí de 50% do mercado. Como é que ela vai aumentar e vai garantir maiores lucros dentro desse seguro? A partir da melhora do ciclo econômico que nós estamos começando. Então, para você investir em empresas focadas em crescimento, que nem a Caixa e que também distribui bons dividendos, é importante você entender aí o time do ciclo, né? Então nós temos aqui um crescimento no ciclo econômico, melhoria do cenário macroeconômico. Então a queda de juros, ela começa a ser sensível a partir aí de final de 2024, 2025 e 2026. É o que o banco está nos dizendo nessa análise aqui. Então, para você ficar posicionado em empresas que são favoráveis ao crescimento junto com o cenário macro, a Caixa é que deve ter o maior ganho aí dentro das seguradoras. A BB Seguridade também eu vejo com ganhos interessantes, mas a Caixa, aí, por estar conectada na construção civil com o crédito habitacional, deve ter ganhos mais expressivos na lucratividade. É o que o BOVA está nos dizendo aqui nesse cenário. Então ele reforça aqui um mix mais favorável no habitacional. Então, queda da taxa de juros, a necessidade aliada à deficiência hoje de moradia no Brasil, ou seja, existe uma necessidade da pessoa comprar o seu imóvel, vai favorecer muito ao crescimento dos seguros habitacionais. Então, toda vez que eu faço ali um seguro habitacional, ele vai junto com o meu financiamento imobiliário. Então, não é uma opção, é uma regra de imposição ali da Caixa, assim como qualquer outro banco, para ter mais segurança na concessão do crédito imobiliário. Então, fiz um financiamento imobiliário, já vai embutido ali o seguro habitacional, onde a Caixa Seguridade ela consegue melhorar os seus ganhos na eficiência e também, consequentemente, maiores lucros para nós que somos acionistas da companhia. Quando a gente olha aqui o gráfico atualizado, trago para vocês aqui o gráfico de ontem, o fechamento que a Caixa teve. A gente observa que essa linha, ela teve aqui uns topos na casa de 14,70, 14,80 e depois teve uma queda, uma correção aqui, depois teve aqui essa alta atingindo o topo histórico de cotação da companhia. Lembrando que o nosso conteúdo não tem caráter de indicar compra nem venda das ações. A gente apresenta o cenário para você das empresas, o modelo de negócio e também os indicadores para você ficar bem informado. Então, esse gráfico aqui a gente não vai fazer uma análise técnica, mas você olhando aqui de forma bem objetiva, você vê que o topo histórico está aqui, ó, R$ 16,11, que é a indicação do preço-alvo recente do BOVA. Fez aqui alguns topos na casa dos 14,70, 14,80, depois ela rompeu e está agora em R$ 16,11. Eu tenho ações da Caixa, eu fiz alguns aportes nessa região aqui dos R$ 12 e depois não fiz mais, né? Então, assim, se você vai se posicionar hoje em Caixa, eu recomendo aguardar um pouco mais. Você viu que já bateu ali no topo, inclusive no preço-alvo do BOVA. Caso tenha algumas correções, você pode analisar se faz sentido para você se posicionar na companhia. Nesse momento, eu não vejo necessidade de eu fazer aportes com base no meu modelo de investimento, mas aí fica a critério de cada um. Lembrando que eu vejo a Caixa Seguridade aí não só nos próximos 3 anos, que nem o BOVA nos traz, mas nos próximos 5 anos tendo bons resultados, aproveitando essa melhoria no cenário macroeconômico brasileiro. Falando aqui dos dividendos, vamos dar uma olhada antes também na parte do fluxo de caixa operacional, porque ele favorece
a nossa análise com base aí nos dividendos da Caixa Seguridade. Então a gente pega aqui o fluxo de caixa da companhia, né? Então você vê aqui o quarto trimestre já está disponível, o FCO, fluxo de caixa operacional, 2 bilhões 800 milhões de reais. Teve uma leve queda na relação comparação com o terceiro TRI, que foi quase 3 bi, mas quando a gente olha de 2022 para cá, do quarto TRI, o caixa operacional vem melhorando, aonde favorece a distribuição dos proventos da companhia. Então ela tem aqui o FCI, ó, que é o fluxo de caixa de investimento, então ela faz aqui os investimentos e depois o que sobra, que é o FCF, que é o fluxo de caixa final aqui, ou fluxo de caixa livre, ela faz a distribuição dos proventos. Então você vê que o fluxo de caixa final vai aumentando com base nos ganhos do fluxo de caixa operacional. Isso é muito importante para nós que temos empresas na carteira com foco em crescimento e também na distribuição de proventos. Falando aqui dos dividendos, desde 2021 a companhia começou a distribuir dividendos, 24 centavos, depois aumentou em 2022 65 centavos e agora 2023 R$ 1,01. Então a tendência é que esse gráfico aqui suba nos próximos anos, aumentando a distribuição de proventos da Caixa pelos quesitos e pelos atributos que nós analisamos nesse conteúdo. Melhora do cenário macroeconômico, a efetividade e ganhos operacionais com menor sinistralidade e maiores ganhos nas linhas de seguro, prestamista e também seguro habitacional, que eu vejo como os carros-chefes aí nos próximos anos para aumentar a lucratividade da companhia. Então falamos hoje um pouco mais de Caixa Seguridade, essa empresa interessante que tem um bom futuro pela frente. Importante você analisar, entender o modelo de negócio, o cenário macroeconômico e também entender um pouco mais do desempenho operacional da companhia, que se desenha favorável com os ganhos tanto operacional e também financeiro da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!